E por fim, o último nome de que me propus a falar, o nosso glorioso Manuel Bandeira. Manuel de Souza Bandeira Filho nasceu em Recife, filho de um engenheiro. Sua família mudou-se para o Rio de Janeiro em 1890 e retornou a Recife em 1892, ou seja, 2 anos depois. E voltou novamente ao Rio de Janeiro em 96, quando Manuel Bandeira efetivamente passa a viver no Rio de Janeiro. Aos 17 anos, Manuel Bandeira ingressou no curso preparatório da Escola Politécnica de São Paulo com a intenção de seguir a carreira de arquiteto. No entanto, a tuberculose o impossibilitou de seguir os estudos. Passou então a morar em locais secos e frios, conforme orientavam os médicos da época. No ano de 1913, buscando melhorar sua saúde, internou-se em um sanatório em Clavadel, na Suíça, onde conheceu um pouco da poesia europeia que se produzia no momento, diga-se de passagem. Pouco a pouco, Manuel Bandeira foi transformando-se em unanimidade nacional. Em 1966, foi homenageado em todo o país pela passagem de seus 80 anos. Ou seja, o autor passou a vida inteira achando que poderia morrer de tuberculose a qualquer momento, mas ele só morreu lá em 68, completando aí 82 anos de vida. Manuel Bandeira caracterizava sua obra com versos simples e uma linguagem simples e coloquial, por vezes utilizando sátira. Então nós temos aqui a realização mais modelar da literatura modernista na poesia. Podemos reconhecer na obra poética de Manuel Bandeira uma divisão em 2 momentos da sua produção. A fase inicial, aquela em que ele ainda traz grandes resquícios do parnasianismo e do simbolismo, a gente encontra a permanência da forma, né? A estrutura formal do poema ainda é respeitada, com métrica, rima e ritmo. A gente tem aí um forte apelo de lamentação, imaginando um jovem que se descobre com tuberculose e começa a esperar pela morte, como uma temática marcante, né? Assim como a morte propriamente dita, como temáticas marcantes dessa primeira fase. Mas, no entanto, isso não faz com que essa poética do primeiro momento não tenha o mesmo valor que a que virá depois. Muito pelo contrário, nós temos aqui já marcas de grande valor poético e literário para o Brasil, como a gente vai ver no poema que segue. Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho o meu livro se por agora não tens motivo nem de pranto, nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas velas, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Temos aí um poema, portanto, bem autoexplicativo do que a gente comentou anteriormente. A temática mórbida está presente, o formalismo está presente e o tom mais lamentoso. Mas ainda assim, não menos lírico, não menos belo, a maneira como ele apresenta essa temática, como ele apresenta esse sentimento, como ele evoca esse afeto que o arrebata no primeiro momento da sua vida. Mas, logo em seguida, nós temos a fase efetivamente modernista, aquela que traz a liberdade completa da produção poética, o que deixa mais evidente o talento do poeta com as palavras e, acima de tudo, na representação da simplicidade da vida por meio de evocações do cotidiano, por evocações da vida comum, de momentos singelos do indivíduo. É nessa poesia que talvez a gente tenha aí qual vai ser a direção, a grande inovação a ser representativa do poema nacional. A partir de Manuel Bandeira, certamente a poesia brasileira nunca mais foi a mesma. Vamos ler um poema da fase modernista aqui do autor. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada, que aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha, falsa e demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo e tomarei banhos de mar.
E quando estiver cansado, deito-me na beira do rio e mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas pra gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, e quando de noite me der vontade de matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. E Pasárgada com certeza marca o que vai ser essa nova fase da literatura, do poema, pelo espontaneísmo. O próprio poeta revela que ele pensou os primeiros versos de Vou-me embora para Pasárgada numa aula chata de grego, no seu tempo ainda de ensino médio, que ele estava entediado e ouviu o professor falar esse nome aí dessa cidade do Império Persa. E que anos depois, esses versos que sempre voltavam à sua mente inspiraram a construção do poema que, diz ele, foi todo construído de uma vez só. Ou seja, esse verso que ficou ali sendo maturado dentro de si, naquele momento específico se revelou para ele e saiu completamente pronto. É isso que a nova poesia vai pregar. O poeta ele não faz o que vem na cabeça dele, não é isso. O poeta é aquele que ele vai se preparando para que no momento da construção do fazer poético a coisa seja fluida, porque a coisa já está dentro dele, já foi produzida anteriormente dentro de si. Essa é a primeira fase do modernismo brasileiro. Espero que você tenha conseguido acompanhar bem, que tenha dado para a gente esmiuçar, mesmo no pouco tempo que a gente tem aqui para debater o assunto. Então, a gente fica por aqui, a gente se encontra numa próxima videoaula. Um grande abraço, até lá!